Olá, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Cá estou eu, famílias de bem, para mais uma vez postar a minha indignação com relação ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário. Gente, onde está o compromisso? O compromisso profissional dos brasileiros e brasileiras desse país? Sabe, eu sei que existem as exceções, mas, gente, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Uma crise que não foi provocada por nós, brasileiros, por nós, cidadãos e cidadãs desse país, pelas famílias de bem. Uma crise onde nós estamos apenas tendo que pagar a conta. Com sofrimento, com trabalho, com esforço e dedicação. Quantos de nós não estão trabalhando por bem menos do que mereciam? Com um salário miséria desse? Quantos estão sobrevivendo com família, com salário mínimo? Com inflações que estão ocorrendo anualmente e não são repostas os salários? Quantos de nós... em 4 anos, o Geraldo Alckmin Maduro deu 4% agora recentemente de reposição salarial. Não é nem aumento salarial, é reposição. Só que eu não tive fundo de garantia, hora extra, adicional noturno, eu não tive nada. Nada absolutamente, nem o direito da insalubridade, de recontagem de tempo de serviço, que era constitucional. São Paulo conseguiu barrar, eu não tive o direito. Por isso que digo a vocês, não existe democracia nesse país. Não existe. Existe sim ditaduras governistas que enfiam a goela abaixo do povo brasileiro que eles bem entendem. Leis e às vezes recebendo propinas. Então vejam, a única coisa que eu tenho de vantagem é a integralidade do meu salário, que está se perdendo ao longo do tempo. Porque a inflação está comendo cada vez mais o meu salário e em 4 anos só me deu 4% de reposição. Eu não me enquadro no Minha Casa Minha Vida. Eu não tenho direito dos meus filhos estudarem em universidade pública. Eu não tenho fundo de garantia que eu possa somar, agregar a um valor para adquirir um imóvel. Eu não tenho nada, nunca tive nada, absolutamente nada. Um profissional que trabalhou mais de 30 anos e não teve nada, direito nenhum, absolutamente nenhum. Então vejam que nós sofremos na carne. Aí eu pergunto, quem que está sedento de justiça nesse país? O povo! O povo, porque aqueles que fazem parte do segmento judiciário estão preocupados com o auxílio moradia. Que não pode perder o auxílio moradia, de jeito nenhum. Eu perdi o meu apartamento por conta de traficantes e quadrilhas que me ameaçavam. Ameaçaram minha família. Eu tive que sair às pressas da onde eu morava. E não mexi com ninguém, chegava paisano, saía paisano. Mas tive que sair para preservar a integridade física da minha família. Minha esposa e meus 2 filhos naquela oportunidade, que eram pequenos. Inclusive o mais velho ficou traumatizado com a situação. Nós ficamos traumatizados com a situação. E o apartamento está lá no meu nome, até hoje eu não consigo adquirir um novo imóvel, porque eu tenho esse imóvel no meu nome. Caiu aqui, voltando. Então vejam, eu perdi o meu lar, eu perdi a minha casa. O que fizeram por mim? O que a Polícia Militar fez por mim? Fala pra mim, o que o governo do estado fez por mim? O que os políticos fizeram por mim que eu procurei desesperadamente? Nada. Absolutamente nada. E eu cansei de ser transferido daqui para São Carlos para aqui, e ficar trabalhando em municípios aí por castigo, porque eu batia de frente mesmo, e sempre fui bocudo e reconheço isso. Reconheço hoje com meus 53 anos, quase 54,
Sempre fui bocudo mesmo. Porque esse país é democrático ou não é? Eu tenho liberdade ou não tenho? Mas nunca me deram essa liberdade. Nunca existiu democracia. Eu sempre fui punido e perseguido. Aí eu perdi o meu lar. Tô até hoje sofrendo, morando numa casa que tô brigando judicialmente para ver o que eu conquisto. Trabalhei mais de 30 anos na Polícia Militar. E aí o que acontece? Eles querem auxílio moradia deles. Quantos processos, gente, estão parados? Processo em primeira instância, segunda instância, terceira instância, sabe, a nível estadual, federal. Quantos processos, eu como policial militar, quantos processos nós não tivemos que esperar 5, 10, 15 anos? Muitos colegas meus morreram e não receberam o direito que lhes foi sorrupiado do salário e reivindicado judicialmente. Quando o judiciário, 10 anos depois, deu o direito, ele já tinha falecido. A família que acabou recebendo. Então vejam, são processos aí que se perduram há tempo, inclusive processos que acabam prescrevendo e favorecendo políticos. Políticos ladrões, corruptos. Como nós acabamos de ver aí tá feliz da vida porque o processo dele prescreveu. Será que o PSDB não ajudou ele nesse sentido? Então, gente, são tribunais. Nós estamos vendo o Supremo, sabe? A dificuldade que é para prender os bandidos que saqueiam, roubam e recebem propinas desse país, denunciados em delações, com provas de áudios, vídeos, etc e tal. Nós estamos vendo o Tribunal Superior Eleitoral se curvar a uma minoria, porque essa minoria tem força televisiva, radiofônica, escrita. O TSE se curvou, sabe, e acabou cancelando aquele parágrafo tão importante que para a população brasileira era uma vitória. Mas o TSE se curvou à vontade de uma minoria. Isso é democracia? No mínimo, tinha que saber qual era a vontade do povo. O que o povo queria? O que o povo gostaria? De preservar aquele parágrafo? Ou de revogar aquele parágrafo? O povo tinha que dar a sua opinião. Agora vem uma minoria, organizações, Globo, não sei o que, Associação do Jornalista e não sei o que. Então uma minoria de um país do tamanho do Brasil. E aí vai lá, Vossa Excelência, o ministro, e revoga o parágrafo. Cedeu a pressões, isso é democracia? Cedeu a pressões, isso não é democracia. Isso é ditadura pura. Então, olha, nesse país, a Constituição não é cumprida, o povo já está cansado de ser injustiçado, né? Esses processos parados por aí estão prejudicando e muitos estão parados porque alguns querem que eles fiquem parados. Eu entrei com um processo no Ministério Público do Estado de São Paulo, processo, nunca me deram uma resposta, nem a mim, nem ao meu advogado. Entrei contra uma associação de classe aí, devidamente embasada, um processo com 1.600 páginas, demoramos 3 meses para montar o processo. Eu tenho cópia guardada, não na minha casa, porque eles podem invadir a minha casa para vir em busca do processo. Em outro lugar eu guardei. E o processo escafedeu-se no Ministério Público do Estado de São Paulo. Então vejam, gente, é coisa que, sabe, é brincadeira. Eu estou há 14 anos tentando ter um lar, tentando ter uma casa. Fui vítima. Tem BO, tem documentação, tem testemunha, tem tudo quanto é prova. Testemunhal, documental, tudo.
Eu estou há 14 anos. Eu não consegui sequer tirar o imóvel do meu nome para mim poder adquirir um outro imóvel. Estou há 14 anos lutando, sofrendo, porque não é justo um profissional, mais de 30 anos de polícia, sabe? Me dediquei, me esforcei, sempre procurei fazer além daquilo que era a minha função, que era a minha obrigação. Quem me conhece, as pessoas mais velhas, que me conhecem de São Carlos, região, Baixada Santista, sabe? São Paulo, sabem da minha luta contra as drogas, meu trabalho no Proerd, minha luta na recuperação de vidas. Isso era paralelo à Polícia Militar. Então a gente sempre se dedicou, se esforçou. Agora é justo, eu não tenho casa para morar com a minha família. Não tenho casa para morar. E eles querem o auxílio moradia deles. Né? Então, gente, pessoas perdem os seus bens, imóveis, e a justiça permanece cega. Dizem que a justiça nesse país é cega mesmo. Não consegue enxergar o que está acontecendo no país, a realidade do Brasil hoje. Criminosos são beneficiados o tempo todo, são auxílios, são indultos, visitas íntimas, eles arrebentam as penitenciárias, queimam tudo, sabe, fazem e desfazem, saem, matou a mãe e o pai, sai pro Dia das Mães, indulto pro Dia das Mães, matou a mãe e o pai, sai, indulto pro Dia dos Pais. Gente, e a Georgina foi presa 5 anos porque foi lá e meteu a mão numa manteiga, num feijão, num negocinho e pegou uma bebida alcoólica, porque acho que ela se consolava, o consolo dela era ingerir aquela bebida alcoólica e ficar. E a Georgina pegou 5 anos. Então que país é esse que nós vivemos? Sabe? Só as contas são enfiadas goela abaixo do povo desse país? Então, judiciário, para. Pensa. Os salários, os senhores têm papel de fundamental importância nesse país. Né? O que nós esperamos? Retorno. Porque nós sabemos que nem todos dão retorno. Um juiz, por exemplo, por improbidade administrativa, ele é julgado por uma comissão, e essa comissão, se condená-lo, o secretário, relator e presidente, se condenar ele por improbidade administrativa, sabe o que acontece com ele? Ele é aposentado. A magistratura o aposenta. Eu seria demitido imediatamente se eu cometesse um ato contrário às normas e regulamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se eu cometesse um crime civil ou militar, seja lá qual for, imediatamente eu seria responsabilizado, seria excomungado, dependendo da circunstância, antes de qualquer prova, antes de qualquer julgamento, inquérito, julgamento, antes de qualquer coisa, eu já seria excomungado pela imprensa brasileira, publicamente, diante dos olhos dos meus filhos, da minha esposa. Eles não. A magistratura aposenta ele. Coisa linda, né? Eu tenho um exemplo de um juiz aí, eu tenho a documentação dele guardada, que eu precisei, e eu tenho. Ele advoga, como se nada tivesse acontecido. Canta de galo. E aí eu fui fuçar a vidinha dele, foi aposentado, sei lá como é que eles chamam, mas recebe o salário dele. Por improbidade administrativa. O desembargador, ó. O desembargador meteu o facho nele. Mas ele tá aí, ganha o salário dele, advoga, tá rico, tá chorando e aquilo mesmo para nós.
Então, gente, e eles estão vendo o país no fundo do poço, o povo brasileiro sedento por justiça, tudo parado, judiciário não consegue andar, diz que não consegue andar. E aí? Agora, pô, eu sou juiz e estou ganhando pouco. Ouvi muito isso de oficiais da PM. Eu sou juiz e estou ganhando pouco, no caso do magistrado. Procura um outro caminho, então, para ganhar mais. O país não está em condição de também satisfazer os seus egos. Porque não é necessidade, são egos. Né? Veja o que o cara falou. Onde já se viu desvalorizar o judiciário? Ninguém está desvalorizando ninguém. Há de se pensar no Brasil, no país, no povo brasileiro que paga a conta, que paga o teu salário como pagava o meu, como eu também contribuía para pagar o dos outros. Então, vamos parar para pensar. Pensem, um humilde sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pedindo consciência humana ao judiciário brasileiro. Consciência humana. Pensem. E eles que fazem parte de um poder que pode nos ajudar muito mais além, mas muito mais além do que se imagina. Que é prendendo corruptos, os botando na cadeia, os fazendo devolver aquilo que surrupiaram, roubaram, saquearam do nosso país, que receberam através de propinas para favorecer grandes grupos empresariais com leis que prejudicavam o povo brasileiro, com corruptos que desviam recursos da saúde, da segurança pública, da educação e fazem com que jovens se percam e enveredem para o mundo do crime. Ó Poder Judiciário, eu te respeito. É constitucional a sua força. Mas faça valer a sua soberania. Não se curve. Viu, Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia? Não se curve a nenhuma pressão. O povo precisa de vocês. Agora, se os senhores e senhoras, se Vossas Excelências estão apenas preocupados com o auxílio moradia, eu tô frito. Há 14 anos tentando conquistar um lar, uma casa própria. Sabe por quê? Porque eu perdi por conta da minha atividade fim, por conta da minha profissão, policial militar do estado de São Paulo. Essa é a minha história. Os mais antigos sabem disso. Os mais novos não sabem, mas os mais antigos ainda vão se lembrar. Páginas inteiras no Diário de São Paulo, escrita pela jornalista Cristina, minha querida amiga até hoje. Record, Bandeirantes, Tatena cobriram a história. Eu tive que sair, eu perdi meu apartamento. Tive que passar para sabe? Perdi dinheiro, perdi tudo, não pude mais adquirir um imóvel próprio. Ou seja, enquanto isso, alguns segmentos estão olhando apenas para o próprio e se esquecem que existem outros segmentos sofrendo. E muito. E não é pouco não. Viu? Gente, encerro aqui essa postagem mostrando a minha indignação com relação ao Poder Judiciário, que se preocupa, que se sente desvalorizado caso perca o auxílio moradia. Tá me parecendo com outro segmento desse país que, sabe, que tratou o país com descaso e com desrespeito. Não entendeu que a população precisava deles. Nós precisávamos deles e eles nos apunhalaram pelas costas. Então, esse segmento, com esta preocupação,
pequena, está demonstrando que não é muito diferente daquele outro segmento. Um beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares.